Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. Sabe, me gostaria hoje falar com você que está passando por muitos problemas internos, problemas espirituais. Você que é uma pessoa que se sente deprimida, angustiada, se sente infeliz, vazia, porque você reconhece que ha cometido muitos erros nesta vida. Erros que você pensa que Deus nunca lhe vai a perdonar. Você pensa que seu caso é um caso perdido e você está condenado à morte, condenado ao inferno. Quizás você seja uma pessoa que haja sofrido muitos rechazos, humillações, traições, ha sofrido o dolor do abandono, e você pensa que a nadie lhe importa, que a Deus não lhe importa, pero deixe-me dizer-lhe que a Deus lhe importa e muito, porque Jesus ha venido a este mundo não foi para os justos, sino para os pecadores, para levar-los ao arrependimento, para dar-lhes uma nova vida. Jesus vino a este mundo para trazer-nos liberdade, para trazer-nos vida, para que nós outros fôramos reconciliados com o Padre. Ele vino para destruir todas as obras do diabo. É como está escrito aqui na Epístola aos Hebreus, que Jesus vino para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, ao diabo, e livrar a todos os que por el temor de la morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidumbre. Amiga minha, amigo meu, é muito importante que você compreenda isso. Porque Jesus, com sua própria vida, Jesus, quando morreu em la cruz, ele venceu ao diabo. Ele venceu, ele destrujou aquele que tinha o império da morte. E o diabo já não pode mais ter domínio sobre sua vida. Você não tem mais que temer ao diabo. É comum escutar a gente dizendo, porque o diabo me está sendo dano, o diabo me está sendo isso, me está sendo aquele, é o diabo que atormenta minha vida. O diabo já não tem mais domínio sobre sua vida. Já não tem mais poder sobre sua vida. Por suposto que, se você lo permite, se você não lo rechaça, se você não crê em la palavra de Deus, não crê em la obra redentora del Calvário, se você não crê em el sacrifício de Jesus, então o diabo terá domínio sobre sua vida. Ele terá influência sobre sua vida. Ele vai dominar sua mente, seus pensamentos, vai fazer que você haga coisas que a você não lhe gostaria a ser, porque ele vai a dominar. Pero, amiga minha, amigo meu, se você crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, seu Libertador, se você crê em el sacrifício que ele hizo em la cruz, derrotando ao diabo por você, então você poderá ser uma pessoa
completamente livre. Você poderá viver em paz. Você não terá que temer a nada e a nadie. Não. Porque se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Pense comigo isso. Se Deus é por nós outros, se temos o Deus Todo-Poderoso com nós outros, que mal o diabo poderá causar-nos? Que dano? Que problema? Ele não poderá fazer absolutamente nada, porque és um inimigo vencido. És um inimigo que foi derrotado por Jesus em la cruz. É importante, Alberto, que este amigo, esta amiga ou gente compreenda isso. Porque há muita gente que está sofrendo neste mundo. Há muita gente gemendo, muita gente depressiva, muita gente que não tem paz. Não tem paz. Esta palavra paz é uma palavra muito forte. Porque há muita gente que vive atormentada as 24 horas por dia, acusada por sua própria consciência, acusada por el próprio Satanás, a raiz de seus errores, de seus pecados. Há pessoas que não dormem, há pessoas que sofrem com insônia, que sofrem com pesadilhas, sofrem com parálises do sonho, vivem atormentadas. E por quê? Porque elas aún não han assumido a fé em Jesus Cristo, que és nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Elas aún não manifestado a fé no sacrifício que Jesus hizo em la cruz para nossa redenção, para nossa vitória. E o mal já não tem mais domínio sobre nossa vida. Obispo, estaba escuchándole atentamente sobre esto, ¿no? Y es que realmente el mal no tiene dominio, no tiene acceso, ya no inculpa, no atormenta, no aflige a aquellos que han usado la fe, es decir, a aquellos que tienen a Jesús como Señor y Salvador. Cuando una persona da ese paso de fe y se rinde a Jesús y dice, Señor, yo me rindo ante ti, yo te acepto como Señor y Salvador. Acepto que tú has dado la vida por mí, que has muerto por mí. Y no solo que has muerto, sino que has resucitado y que en ti tengo salvación. Estas personas son libres de la tiranía del diablo y de sus efectos, de sus tormentos. Ahora, obispo, siguiendo su pensamiento, hay aquellos que hasta creen en Dios de una forma más superficial, más ligera, más religiosa, más tradicional, más anárquica, hacen lo que quieren, y que se resisten a dar ese paso de fe. O hay otros que ni siquiera creen en Dios como debieran, ¿no? Hacen las cosas a su propia manera, siguiendo sus propios antojos. Sobre ellos, obispo, el mal ejerce influencia. Sobre ellos el mal continúa trayendo tormentos, aflicciones, sufrimientos, y la respuesta es muy obvia. Es que todavía no han aceptado a Jesús como Señor. Entonces el mal, el diablo, se enseñorea de ellos. Y ahí está la causa, obispo, por la cual nosotros observamos a gente que cambia de vida, personas que han sido libres, que han sido salvas, que tienen testimonios extraordinarios. Gente que dice, oye, mi vida era un infierno y he salido de ese infierno el día en que me entregué, que acepté a Jesús. Pero vemos a otros obispos que están frustrados, tristes, decepcionados y que continúan resistiéndose a Dios a dar ese paso de fe. Y al fin y al cabo la obra de Jesús es una obra consumada y quien tiene la palabra somos nosotros. É importante compreender que todas as bendições de Deus se conquistam por la fé. Todo depende de la fé de uno. É nossa fé. Não é que Deus haga acepção de pessoas, não. Não é que Deus discrimine a alguém
como usted dijo, há muita gente que ha cambiado de vida, ha superado os problemas, os traumas, han sido curadas de suas enfermedades, salieron deste inferno de vida que estavam. Pero outras seguem vivendo um inferno, um tormento, seguem sofrendo. E de quem é a culpa? É de Deus? A culpa é do diabo? A verdade é que, hablando honestamente, a culpa é de uno mesmo, quando uno acepta o sofrimento, o dolor, quando uno se resigna a la situação, porque temos que rebelar-nos, Alberto, rebelar-nos em contra da situação, em contra de los problemas e não aceitar mais o fracasso, não aceitar mais a derrota, não aceitar mais as acusações do diabo, o domínio do diabo, porque Jesus já lo venceu, já lo derrotou em la cruz. Pero necessitamos crer nisso com todas nossas forças e manifestar a fé nele. E desta maneira, nós outros venceremos. Todos podem vencer. Como muitos já han sido curados, liberados, já tiveram a vida transformada, este amigo, esta amiga que nos escuta neste momento também pode ter sua vida transformada, sua vida cambiada. Pero é necessário que dê um passo de fé e se vuelva a Jesus de todo o seu coração. Aqui, o apóstolo dijo que não temos um sumo sacerdote que não pueda compadecer-se de nossas debilidades, sino uno que foi tentado em todo, segundo nossa semelhança, pero sem pecado. Todo o que nós outros passamos, o que enfrentamos, as tentações, as injustiças, Jesus sofreu todo, a nossa semelhança, pero sem pecado. E por isso, seu sacrifício em la cruz foi aceptado por el Padre, porque ele, sendo justo, pagou por los injustos. Ele cargou os pecados que não eram de ele, eram nós outros. Ele pagou uma deuda que nós outros teníamos, que era impagável. Pero ele pagou esta deuda com sua própria vida e não temos que pagá-la de novo através da fé no sacrifício de Jesus, em sua morte e também em sua ressurreição. Nós outros podemos hoje acercar-nos confiadamente ao trono da graça, ao trono de Deus, para alcançar misericórdia e hallar graça para el oportuno socorro. Es maravilloso, obispo. La verdad es que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, a ese trono de la gracia, donde encontramos perdón, misericordia, salvación y donde también vamos a encontrar ese oportuno socorro. ¿Cuánta gente que está ahora escuchando Vida FM? Está entre nosotros, escuchándonos, y han estado durante mucho tiempo diciendo, no, para mí no hay una solución, para mí no hay perdón, para mí no hay salida, lo mío es un caso perdido, yo he cometido muchos fallos, muchos errores, estoy casi ya condenado, predestinado a sufrir, pero nosotros acabamos de escuchar, obispo, que no es así. Que si nosotros damos ese paso de fe y aceptamos la obra de Jesús, el propio Jesús que ha venido a este mundo, que ha muerto y que ha resucitado porque Él está vivo, atención amigos, creemos en Dios, pero no en un Dios lejano, no en un Dios que murió, no en un Dios como las religiones, el arte, los artistas nos presentan, sino como la propia Biblia nos enseña que está vivo, que Él ha resucitado. Cuando nos acercamos a Él y nos entregamos a Él, recibimos paz,
recibimos perdón, recibimos también auxilio conforme a nuestra vida. ¿Cuántos enfermos, obispo, han sido curados? ¿Cuántos enfermos han sido curados? ¿Cuántos atormentados han recibido paz? ¿Cuántas personas que vivían bajo el yugo de una maldición espiritual han sido libres de ese problema? ¿Cuántas familias se han restaurado? ¿Cuántas personas adictas a drogas han superado las adicciones? ¿Cuántos padres que tenían a sus hijos perdidos, incluso en bandas, en la delincuencia, hoy han rescatado a sus hijos de la calle? Todo porque un día decidieron creer en Jesús y creyeron que Jesús murió en la cruz, se acercaron a Él y han creído en un Jesús vivo. Y lo mismo, obispo, Dios quiere hacer con nuestros amigos oyentes, porque Él está haciendo muchas maravillas. E me gostaria aqui invitar-lhe a que você esteja conosco nestes 2 dias que são dias claves para a sua vitória, para a sua liberação, para a sua paz, para que você tenha câmbio de vida. Este Viernes Santo, Viernes del sacrifício, de la paixão de Cristo, e o domingo de ressurreição. Este Viernes estaremos bebendo de la copa de la sangre de Cristo, la sangre que nos lava, que nos limpia, que nos perdona, que nos purifica de todos os pecados, que nos dá acesso à la presença de Deus. Estaremos aqui às 10 da manhã, 3 da tarde e também às 6 da tarde. 3 reuniões muito especiais. 10 da manhã, 3 e às 6 da tarde. Aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, me gostaria aqui invitar a los membros da igreja, a toda a gente para que participe deste momento de comunhão, de liberação. Vamos incluso atender a oração de los 12 apóstolos, 12 pastores, orando por imposição de manos em seu favor, e será algo muito especial para que você pueda cambiar o rumbo de sua vida. Pero me gostaria aqui a ser uma invitação muito especial para aqueles que estão desesperados. Se você que se encontra desesperado, você que já está a ponto de ser uma loucura, você que pensa que para você não há perdão, você que cometeu muitos pecados, você que se sente pecador, o pior de los hombres, a pessoa mais pecadora, mais indigna deste mundo, você será liberado, você será lavado em la sangre de Cristo, você será justificado através da fé em el sacrifício de Jesus e se volverá merecedor de todas as bendições de Deus, merecedor como todos aqueles que creem. Este Viernes, 10 da manhã, 3 da tarde e às 6 da tarde. E o domingo, às 10 da manhã, que é o domingo maior, domingo de ressurreição, porque o sacrifício de Jesus ha sido clave, ha sido muito importante para nossa redenção, pero se Jesus não hubiera ressuscitado, entonces todavia estaremos perdidos em nossos pecados, porque sua ressurreição é o que garantiza nossa vitória, porque nosso Redentor vive, Ele está vivo e Ele é quem intercede junto ao Padre por todos nós outros. E domingo vamos atender a Santa Comunhão, a Santa Cena, que será a sangre e o corpo de Cristo juntos. Não vamos a comer do corpo de Cristo e beber da sangre de Cristo juntos este domingo às 10 da manhã, e você é nosso invitado. Estou seguro que sua vida dará giro total, giro de 180 graus. Participe e você vai provar do poder de Deus
em sua vida. E se este mensaje lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, comparta também com aqueles que você conhece, que estão sofrendo, que estão passando por tormentos espirituais, para que possam ser liberados. E amanhã regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta amanhã, que estén bem.